Na medicina, a gente sempre vai ter várias classificações, scores, estadiamentos, várias coisas que a gente precisa memorizar. Mas será que a gente vai precisar memorizar tudo? Então, esse é um grande ponto, é um dos pontos que a gente mais bate para os nossos alunos, para os nossos mentorandos. É claro que no mundo ideal, a gente memorizaria todas as classificações, todas as tabelas que existem na medicina e a gente ia ter uma nota praticamente 100% na prova de residência médica. Mas como você já provavelmente já imaginou, provavelmente já refletiu, é simplesmente impossível a gente memorizar tudo. A gente não vai conseguir memorizar todas as classificações, a gente não vai conseguir memorizar todos os estadiamentos de todos os tipos de câncer e a gente também não vai conseguir decorar todos os scores, prognóstico. Imagina, só na pancreatite aguda, quantos scores a gente não tem. Existem muitas classificações, a gente não vai conseguir memorizar tudo. Só que o grande diferencial daqueles candidatos que vão ter uma nota competitiva e que vão disputar as vagas mais concorridas é que esses candidatos, eles têm a clareza, eles sabem quais são os pontos que eles não podem deixar de saber. Um desses scores que a gente não pode deixar de saber, que é o score de Child-Pugh da cirrose hepática. Que no caso da cirrose hepática, você não pode ir para a prova sem saber, sem ter um domínio sobre o score de Child-Pugh. O seu dever de casa, você vai pegar a tabela de Child-Pugh, eu vou até falar agora os principais pontos, mas o seu dever é memorizar essa classificação que é importantíssima. Então, vamos falar sobre essa classificação. É basicamente um estadiamento, é como se fosse um estadiamento da cirrose hepática do paciente e existem 5 parâmetros que a gente vai avaliar nesse estadiamento. E aí, é claro que sempre há aqueles mnemônicos, né, para te ajudar a memorizar esse tipo de parâmetro. Existe, nesse caso, o mnemônico da Beata e existe o do Abate. São os dois que eu conheço, provavelmente existem outros, mas de qualquer forma, você precisa memorizar os 5 parâmetros. Então, até seguindo o mnemônico do Abate, quais são os 5 parâmetros do score de classificação Child-Pugh da cirrose hepática? Então, a primeira, letra A presença ou não de ascite. Então, o paciente tem ascite ou não. Se ele não tiver ascite, ele pontua 1 ponto. Se ele tiver uma ascite leve, ele vai pontuar 2 pontos. E se ele tiver uma ascite moderada ou grave, ele vai ter 3 pontos nesse critério. Sempre vai ser essa lógica, 1, 2 ou 3 pontos. Então, o paciente com a menor pontuação possível, com a cirrose menos avançada possível, ele vai ter 5 pontos. E o paciente com a pior cirrose, com a cirrose mais avançada, vai ter 15 pontos. Então, o primeiro é ascite, 1, 2, 3 pontos. O segundo, bilirrubina. E aí a gente está falando da bilirrubina total. Paciente com a bilirrubina abaixo de 2 vai ter 1 ponto, entre 2 e 3, 2 pontos, acima de 3, 3 pontos. Então, letra A, ascite, letra B, bilirrubina. Letra A, de novo, nesse caso vai ser a albumina. A gente sabe que a função hepática está... o nível de albumina ele está diretamente relacionada à função hepática. Então, o paciente com cirrose hepática, com uma hipofunção do fígado, logicamente vai ter uma queda do nível de albumina. Então, se o paciente tiver acima de 3,5 gramas de albumina, de concentração de albumina, ele vai pontuar 1, é o paciente com a cirrose mais leve. Se o paciente tiver entre 3,5 e 3, vai ter 2 pontos e abaixo de 3 pontos. Então, a gente já viu ascite, bilirrubina e albumina. Indo para o T, é o TAP, tempo de protrombina, que nesse caso, nessa questão, a banca usou o INR, que também pode ser usado. O INR nada mais é do que uma padronização internacional do tempo de protrombina. Então, o paciente com INR de até 1,7 vai ter 1 ponto. É o paciente com a cirrose mais leve. 1,7 até 2,3 vai ter 2 pontos. Acima de 2,3, 3 pontos. E aí, o último que ficou é exatamente a encefalopatia hepática. O paciente tem ou não encefalopatia hepática. Se ele não tiver, 1 ponto. Se ele tem grau 1 e grau 2, 2 pontos. E se ele tiver uma encefalopatia hepática mais avançada, que são os chamados graus 3 e 4, o paciente vai ter
3 pontos. Então, são esses os 5 parâmetros. Parece difícil a gente memorizar, mas não é. Inclusive, você não precisa saber exatamente os valores. Você pode até ver que mesmo não sabendo exatamente, você já poderia mais ou menos, pelo menos identificar, ter uma noção de qual que é o estadiamento da cirrose hepática. O fundamental, que você não pode deixar de saber para ir para sua prova de residência médica, são os 5 parâmetros. Você precisa saber que é ascite, bilirrubina, albumina, tempo de protrombina e encefalopatia hepática. Se você souber disso, você já vai acertar a maioria das questões sobre o assunto.